Aliás, o Flávio Bolsonaro também não vai na sabatina da Globo News, assim como fez o próprio Lula, que não foi, né? O que é um prejuízo, né, Josias? Fabíola, eles consideram que, estrategicamente, não vale a pena correr riscos, né? A meu juízo, isso é um desrespeito com o eleitor. Por mais que se encontrem justificativas marqueteiras, o que está acontecendo é o Lula, ligeiramente à frente do Flávio Bolsonaro, não quer correr riscos. E o Flávio Bolsonaro acompanha o rastro do Lula. Se o Lula adota a rota de fuga, o Flávio Bolsonaro o segue. Então, na sabatina da Globo News foi assim. O Lula disse que não iria, arruma lá os seus pretextos e o Flávio Bolsonaro segue a mesma trilha. Eles estão dando aí as suas entrevistas, estão participando de podcasts. Aparentemente, eles acham que quando o ambiente é considerado inofensivo ou até amistoso, vale a pena falar. Quando eles correm o risco de ser submetidos a um contraditório mais ácido, mais incisivo, aí eles não querem correr risco. A minha impressão, Fabíola, é de que um personagem que se oferece ao país para continuar na presidência da República por um quarto mandato ou virar presidente da República numa circunstância em que muita gente duvida até da capacidade executiva do desafiante, é muito triste observar que essas pessoas acham que não devem explicações, não devem nada ao eleitor, muito menos explicações. Não querem sair da sua zona de conforto, não querem enfrentar o contraditório. É triste, mas está acontecendo. Não é a primeira vez, não será a última, mas estamos enfrentando agora, estamos lidando com uma eleição que é muito estratégica. Riscos. O próprio Lula diz que continuam vivos ainda pulsam os riscos à democracia brasileira. E nessa circunstância, o presidente da República se recusar a debater, se recusar a participar de sabatina, é realmente constrangedor, Fabíola. Vamos lá, para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue aqui pelo YouTube com a Thaís e com a Carla também comentando sobre isso. Ausência em sabatina, ausências em debates, o prejuízo para o eleitor, né, Carla? Completamente, Fabíola. Acho que é um prejuízo para o eleitor, até conversando com as duas campanhas, né, tentando entender um pouco. Há argumentos do ponto de vista deles, porque, por exemplo, no caso do presidente Lula, quem diz que ele não deve ir ao debate no entorno dele diz para quê? É uma exposição que não tem necessidade, porque há todos os outros candidatos de direita e ele será o único alvo, etc. e tal. Mas mesmo dentro ali da campanha no entorno dele, tem gente que diz, não, o Lula deveria ir porque ele tem muito mais experiência em debate e poderia fazer frente ao Flávio de uma forma mais eficiente. E o Flávio, como o Josias destacou e a gente falou, ele tem ido a reboque das decisões do presidente, é o que a campanha dele diz. Bom, a gente também não vai, eventualmente, se o presidente Lula não for. Ou pode ser que essa decisão ainda seja tomada até o dia 23, no caso do primeiro debate da Band, dele ir, aí vai ser todos contra uma cadeira vazia do presidente Lula. É muito ruim, Fabíola. O ideal é que eles possam ser escrutinados, debaterem, exporem para o eleitor, mesmo para aquele seu eleitor mais fiel. É importante que eles falem, que eles vejam, que eles sejam confrontados. E uma pena que eles estão indo por esse caminho de evitar esses enfrentamentos, Fabíola. Bom, quem também não foi aos debates ontem foi Sérgio Moro e Eduardo Paes, como ele falou. Será que eles têm algum prejuízo de não participar? Eles estão liderando as pesquisas de intenção de voto, né, Thaís? Como é que é essa matemática que as campanhas fazem para dar um não? É a era das redes sociais, Fabíola. Todos os candidatos avaliam que eles têm mais a ganhar controlando o que eles dizem e como eles dizem, produzindo vídeos, cortes, postagens que são feitas a muitas mãos, né, por especialistas em comunicação, inclusive, com grandes produções, e em detrimento do debate, da discussão, do escrutínio, do contraponto, né? Então, antigamente, até anos atrás, o momento em que um candidato podia expor suas ideias para um público mais ampliado era um momento em emissoras abertas, na rádio, na televisão, em que boa parte do público que não estava ligada no dia a dia daquela pessoa poderia conhecê-lo melhor. Agora eles apostam
muito, né, na estratégia de redes em que tem um microfone e quem controla o tempo são eles próprios. A questão é, quem segue essas figuras nas redes sociais, né? Para quem eles estão comunicando quando eles fazem esse tipo de escolha? É para quem já, de alguma forma, conhece, eventualmente até gosta e tal. O debate, a emissora aberta, as televisões, as rádios, elas falam com um público amplo, inclusive aquele público que está indeciso, sim, que não está envolvido em política, que não sabe exatamente para quem vai votar. Então é uma oportunidade, inclusive para os próprios candidatos, né, de se fazerem conhecidos e conquistarem eleitores que não fizeram a cabeça ainda. Então, se a democracia perde, os próprios candidatos também perdem. A ausência dos candidatos nos debates mostra um pouco que eles têm receio, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? O próprio Sérgio Moro, ele não foi ao debate, foi chamado de fujão. O Paes também foi chamado de fujão pelos opositores, assim como Flávio Bolsonaro está sendo chamado de fujão por não ir na Globo News, e Lula também foi chamado de fujão por não ir. Alguns tentam até falar e trazer explicações, mas a explicação não foram, né? Não quiseram participar do debate, o que traz um prejuízo gigante para a democracia brasileira, né, Josias? Como é que você viu aí essas ausências, por exemplo, que aconteceram ontem nos debates de Sérgio Moro, de Eduardo Paes? Ambos estão se escorando no placar, no ponteiro das pesquisas, favorável aos dois, e aí se esquivam de sair da zona de conforto, né? O Sérgio Moro, é muito inusitado o comportamento dele, porque ele se mostrou como juiz da 13ª Vara de Curitiba um inquisidor voraz. E ali, escondido atrás do manto de magistrado, ele impunha aos seus interrogados perguntas muito ácidas, né? E não havia direito à réplica nem tréplica. Quando o interrogado se manifestava, tinha que fazê-lo se discordasse do comportamento do magistrado por meio do advogado, e ali ele imperava, soberano. Agora, depois de se transferir para a política, ele chega a uma campanha em que se oferece como candidato a governador. Aí ele não quer se submeter às perguntas dos adversários e diz: não, havia um conluio para que todos me atacassem. Ora, francamente, aquele juiz destemido agora foge do embate. Então, para que se candidata? Vai fazer outra coisa, vai advogar. A política é isso, a política é feita de contraditório. Se não consegue lidar com dois candidatos que supostamente, segundo a versão deles, se uniriam para atacá-lo, ora, se ele é o favorito, é natural que os outros o instiguem, que assulem, que submetam a questionamentos. Se não consegue lidar com isso, como lidará com as adversidades de um governo, de um estado relevante como o do Paraná? Do mesmo modo, Fabíola, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele é um grande comunicador. Ele é uma pessoa safa, ele sabe se portar diante das câmeras. Só que na campanha de 2018, ele era candidato a governador também. E ele foi a um debate, estava muito pior nas pesquisas do que está agora, foi a um debate, e desse debate participou também, como no de ontem, o Antony Garotinho. Agora está aí a Justiça Eleitoral discutindo se o Garotinho deve ou não deve ser candidato, mas por enquanto, está participando da campanha. E nesse debate lá atrás, de 2018, que interessava ao Eduardo Paes, porque ele estava em desvantagem nas pesquisas, queria crescer, precisava se expor, né? Ele foi. E foi muito massacrado naquela ocasião, estava ali ainda sob os efeitos da Lava Jato, e ele frequentava as planilhas da Odebrecht, com um apelido até, se não me engano, chamavam ele de Nervosinho. O Garotinho utilizou muito esse material para fustigar o Eduardo Paes. E não foi bom para ele naquela ocasião. Ele agora está como se comportando aí como gato escaldado, e resolveu não entrar no que ele imaginava ser
um caldeirão de água fria, esse debate da Bandeirantes. Agora, também no caso do Eduardo Paes, ele está pegando, ou está se oferecendo para governar, um Estado que chegou ao limite do inaceitável. Não é mais possível que o Estado do Rio de Janeiro, que virou ali uma porta giratória separando o Palácio de Governo da cadeia, o governador passa pelo palácio e depois é só um estágio para chegar à cadeia. Então, num estado assim, não é também razoável que alguém que se disponha a moralizar a coisa, colocar ordem na casa, não queira debater, não queira se submeter ao contraditório. Mas ele agora está muito favorito na pesquisa e o outro lado está com a Polícia Federal no encalço, né? Então, de um lado, um candidato favorito, do outro lado, um agrupamento político esfacelado sob investigação da Polícia Federal. E ele acha que também não deve nada a ninguém, muito menos explicações, e vai fazer a sua campanha dessa maneira. Mas não é respeitoso com o eleitorado, Fabiola. Aliás, momento publi do nosso UOL, a gente já sabe que tem aqui. Amanhã retomamos as nossas sabatinas, a nossa sabatina, a agenda vai ser isso até as eleições. A gente está fazendo as sabatinas dos principais estados brasileiros, né, aqueles com o maior número de eleitores. Amanhã a gente segue na sabatina do Paraná, a gente recebeu o Sérgio Moro aqui na última sexta-feira, e amanhã Requião Filho será o sabatinado por UOL e Folha. Eu, Sakamoto e o Bruno Ribeiro, da Folha de São Paulo, vamos entrevistá-lo por 1 hora a partir do 12:30. Então, você pode já mandar perguntas aqui para mim, já estou selecionando as perguntas que vão chegando. O Requião Filho, que esteve na sabatina de ontem, chamou o Moro de fujão e tudo mais, estará conosco aqui ao vivo amanhã, 12:30, depois do nosso All News. Bom, e que mais de público nós temos? Tem Kim Kataguiri, o deputado federal que desistiu de disputar o governo do estado de São Paulo, será o entrevistado de hoje no Frente a Frente, o programa da Dani Lima e do Fábio Zanini, mais uma parceria UOL e Folha, 7h, ao vivo, Frente a Frente, no canal YouTube do UOL, e também com transmissão na home da Folha. Então aí as nossas publis para essa jornada eleitoral. Bom, ainda falando sobre essa questão, a gente nunca deixa de falar da Michelle, né, Carla? As novidades em relação a Michelle Bolsonaro. Ela ontem acabou publicando lá, acompanhou o debate ao lado da senadora Damares Alves, da deputada Bia Kicis. O encontro foi registrado por Damares nas redes sociais. Ela fala que está cuidando do marido, mas está fazendo a campanha dela pelas redes e distribuindo seus apoios, né? Sim, e aí a gente tem esse quarteto, na verdade, né? Porque é a Celina, Damares, Michelle e Bia Kicis. Elas são um quarteto ali de mulheres que têm atuado no DF, que estão bem juntas. Na crise com o Flávio, todas ficaram ao lado de Michelle. E agora ela estava lá numa presença da plateia da Celina, que é a atual governadora e candidata à reeleição ali pelo governo do Distrito Federal. E ela estava, enfim, com as aliadas, mas é uma figura importante para estar nesse palanque ali, Fabiola. E aí, a própria matéria do UOL sobre a presença da Michelle diz um pouco sobre isso, que a figura e a participação da Michelle nessa campanha eleitoral ainda está muito incerta, porque, justamente como você lembrou e a gente também falou, a Michelle, ela tem dito, né, que o primeiro objetivo dela é cuidar do marido, cuidar de Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Então, o Flávio vai ter que percorrer o Brasil inteiro, vai ter viagem, vai ter palanques em vários lugares, e é muito difícil que Michelle vá acompanhar o senador nessas agendas, e aí ela já tem a resposta perfeita para isso. Não posso ali deixar o meu marido, tenho que cuidar dele, mas no Distrito Federal ela pode e está fazendo campanha para Celina Leão, que ontem, Fabiola, assim como a gente estava falando em relação a esses outros candidatos que são alvo, foi muito alvo de todos os outros adversários ali, por conta da crise do BRB, a crise do Banco Master, que é uma das pautas que ali, no debate para os governadores,
governadores de Brasília é uma pauta muito importante. O BRB, o Banco de Brasília, está aí com dificuldades muito grandes por conta desses rombos causados pelo Banco Master, prestes a poder ser liquidado. A Celina Leão contrapôs ali o Leandro Graz, adversário do Lula, quer dizer, candidato do Lula. Enfim, uma figura importante ali no palanque de Celina Leão, Michele Bolsonaro, que deve, ao que tudo indica, pelo menos até o momento, se concentrar nessa campanha do DF e evitar circular no Brasil subindo em palanques do Flávio. E assim seguimos com o vice, não vai ter mudança, né, ô Thaís? Como assim? O vice do Flávio Bolsonaro, porque falavam que a Michele poderia, daí depois já descartaram. E aí o Alfredo Gaspar, que apesar das investigações, ele pediu para fazer o exame de DNA e tudo mais, isso não teve mudanças, né, nesses últimos dias. Não, e agora também o prazo para inscrição e tudo mais já está esgotado, então até dia 15, né? Até dia 15. Tem mais 5 dias, mas acho que eles devem ter feito, claro, uma lição de casa às pressas, né? Porque foi um nome decidido de última hora, mas sabiam que viria à tona alguns problemas da candidatura do Gaspar e avaliaram que ainda assim compensava, né? Foi uma escolha, Fabíola, do Gaspar, que a própria Michele comentou, né? Sim. Parabenizando e agradecendo as candidatas mulheres que se dispuseram a colocar o nome à disposição, ela escreveu, né? Exatamente. Que foram preteridas, né, no caso. Exato. Ficou claro exatamente isso. É o subtexto mais claro que tem dessa mensagem. A Michele é muito esperta, né? Muito, muito esperta nas suas postagens. A gente observou, o Josias observou isso aqui no post que ela fez no mesmo dia.